hoje, compartilhando. Pro, página da lição de casa, né? É. Qual página que é mesmo, por favor? 118. Ok. 118 e 119. Tá. Eu acho que eu já tô até nela. Não, Pro, você tá na página 121. É essa, né? É a 118, 119? Sim, Pro. Então tá. Pro, eu te mandei a página de casa de história, né? Sim. Pro, a 120 também era pra casa. É. Não, também é simples, é só eu ver aqui. Oi, Pro. Oi, tudo bem? Desculpa eu ter entrado um pouquinho depois. É que eu tava participando da novena da minha mãe. Ok. Oi, professora. Oi, tudo bem? Oi, Pro. Oi, tudo bem? Tudo. Tudo bem? Ó, E eu já... você? Tudo bem, graças a Deus. É que eu sei que essa aula é curta, eu já pus aqui no compartilha, tá? Vocês já estão Tá. vendo? Já corrigiram a lição de casa? Não, tô agora na lição, entrei agora, tá? Então aqui nós vimos o texto sobre o que era cidadania e conquista de direitos, né? Aí vem a pergunta de acordo com o texto, que é a cidadania. Posso falar? Pode, só que tá muito barulho o seu microfone. Vê se você consegue arrumar aí. Tá ouvindo, Pro? Agora sim. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. É isso aí. É essa a definição, tá? Ó, hoje eu já não mando mais lição para casa, tá? Porque vocês já têm provas. E a de história é a primeira na terça-feira. E eu, depois que terminar tudo aqui, eu já estou mandando para vocês as páginas que vocês vão estudar, tá? Assim já vou adiantando. Ô, Pro, Pro, pode perguntar uma coisa sobre as provas? Pode. A minha mãe queria saber se as provas vão ser dia sim, dia não, vão ser todos os dias seguidos. Todos os dias, ó. Vocês têm, ó, tiveram hoje inglês, é como se estivesse na sala. Amanhã, ciências. Segunda-feira, português. Terça, história. Aí na quarta nós vamos dar um tempo. Que eu entro até dando aula de matemática para fazer uma revisão. Aí, quinta, geografia e sexta, matemática. Agora, segunda-feira, eu vou dar aula de matemática, tá? No meu horário. Então, por exemplo, a professora Camila vai dar a prova de português no horário dela. Então, ela vai dar para vocês às 2 horas e depois ela vai dar para o quarto ano às 16, tá? Então, Tá o que bom. vai acontecer? Vocês vão ter aula normal, porque vocês precisam ter a matemática, tá? Para tirar dúvida, fazer revisão e a gente aproveitar a tarde, tá? Para não, da primeira vez, a professora, nós deixamos só a prova porque a gente não sabia no que ia dar, se ia dar problema, mas nós vimos que deu tudo certo. Então, nós vamos dar um tempo de umas 2 horas assim, a gente já vai deixar lá, e depois não dá para enviar mais.
tá? É como se fosse fazendo prova e entregar para mim lá na mesa, tá bom? Tá. E na terça-feira, vocês vão ter a prova de história, mas depois a Camila pode dar ciências, eu posso dar geografia, porque também tem prova de geografia na quinta, né? Professora, Oi. eu lembro que quando a gente entrou em quarentena, Hum. eu lembro que a gente foi no. Acabou a aula numa sexta-feira, daí foi o fim de semana. Eu lembro até, acho que foi num sábado que decretaram quarentena, daí eu já não fui para a escola na segunda, e segunda era a prova de matemática. Isso. Eu fui na segunda-feira na escola, aí nós fizemos uma reunião e aí a irmã já decretou que era para a gente voltar. Eu não estava nem quase indo, mas depois a irmã falou. Professora, a Isadora tá falando para você aceitar ela, por favor. Gente, eu vou de novo explicar que eu não tenho a Isadora aqui para entrar. Então é assim, quando eu escuto, eu estou sempre falando isso, quando eu escuto o blim-blim aqui no meu ouvido, é que tem alguém no lobby. Não tenho, eu não tenho como fazer, não tenho como fazer. Eu só tenho aqui os que estão. Nesta reunião 10, não tem nada de lobby avisando. Então você fala para ela que ela não aparece para mim no lobby. Então quando é assim, sair e entrar, aí ela, com certeza ela consegue, tá? Bom, então é isso. Amanhã vocês vão ter a prova de... A professora Camila vai pôr direitinho o horário para vocês, tá? Alguém fecha o microfone porque fica muito barulho de rua. Isso, obrigada. Senão, daqui a pouco eu tô gritando. Vai ter, como a prova de ciências vai ser, ela vai ser na sua aula, vai continuar tendo aula de projeto de vida? Vai ter a prova? Então, a Camila vai pôr para vocês, tá? Que ela falou comigo, mas nós comentamos de tanta coisa que eu já até mais ou menos esqueci, porque ela falou que ela ia... Eu não sei se a professora Solange também acho que quer conversar com vocês sobre o sarau. Então, tem alguma coisa assim parecida. É só aguardar que a professora Camila vai pôr tudo certinho, com horário e tudo, tá? Então, eu não vou me adiantar a ela, porque como não é minha matéria, Deus o livre se eu falo alguma coisa errada. Professora, vai vir alguma lição de casa nesses dias que a gente vai ficar estudando? Não, acabei de falar que de hoje em diante não tem mais lição de casa. Ah, tá. Agora então, fica cada um para si, estudando. Até sexta-feira não vai ter nada? Aliás, até a última prova não vai ter nada. Até a última prova. Eu vou dar uma revisão na quarta-feira, mas comigo, na aula online mesmo, aí depois o resto é só com vocês mesmo, tá? Aí, Oi. Não, pode terminar de falar. Pode terminar de falar. Não, pode perguntar. Não, é que eu ia pedir para ela ler minha resposta da 1. Tá, a resposta 1 tá aí. Pode ler. Sim. Pode ler. Cidadania é um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo até seu povo. De seu povo. Governo de seu povo, tá? Ok? Dá uma arrumadinha aí, senão fica esquisita a frase. Posso provar? Pode. Eu coloquei bem resumido. Tá. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em seu estado. Tá ótimo. Tá bom, tá certinho, tá? Então, aí depois fala sobre, tem uma reportagem, né, do hospital da USP, que fala sobre cidadania e direito à saúde. Aí até tem a foto do hospital tal, e aí vem, de acordo com a reportagem, quais são os problemas enfrentados pelo Hospital Universitário da USP? Posso falar, Pro? Pode. O hospital passa por uma crise sem precedentes. Uma greve de estudantes da USP. Tá barulho. Tá, agora acho que dá para te ouvir. Fala de novo.
ouvindo. Tá com barulhinho. Vê se você arruma aí teu fone. E agora? Tá me Agora- ouvindo? Tô. O hospital passa por uma crise sem precedentes, que é uma greve de estudantes da USP e os moradores da região. Ok. Aqui fala assim, ó, de acordo com a reportagem, quais são os problemas? Então, aí vem os problemas. Desde 2014, o hospital passa por uma crise, com demissões, fechamentos de serviço e fechamento do pronto atendimento infantil. Então, tem que pôr esses os problemas, que é o que está perguntando de acordo com a reportagem. Tá? Então, quem não pôs tem que completar. Posso ler a minha, Pro? Pode sim. Após sucessivas demissões, houve fechamento de serviços, incluindo 25% dos leitores de internações. Leitos. Aonde você pôs leitores, são leitos, tá? Ok? Então, tem que ter isso, tá? Quem fez com essa resposta tá certo, ok? Aí na reportagem fala assim, que fala a estratégia dos moradores, né? O jeito que eles utilizaram para garantir essa saúde. Então, quais estratégias os moradores locais utilizaram para tentar garantir o direito à saúde? Então, eles começaram a passar em cada comunidade, nas feiras, nas igrejas, nas praças, coletando assinaturas e convidando as pessoas para um abraço ao hospital universitário. O que significa isso? Né? Deles abraçarem essa causa, de fazer, porque vocês sabem que passeata, quando eles fazem aqueles protestos, quando eles fazem abaixo-assinado, até que dá um certo resultado, porque dependendo de quantas assinaturas tem o local, esse local aí tem que ser revisto pela prefeitura, pelo governo, porque alguma coisa está errada, né? Então, o povo realmente, se ele se unir e se ele fizer uma coisa certa, sem revolta, sem vandalismo, sem nada, ele consegue sim, né? As coisas, tá? Então, era isso que foram os próprios, as pessoas da comunidade que começaram nas feiras, nas igrejas e nas praças, coletando, ou seja, pegando assinaturas e convidando essas pessoas para um abraço, né? Aquele abraço que todo mundo cerca o hospital e faz um tipo de uma que está ali de uma reclamação, né? Está fazendo, reivindicando alguma coisa, mas uma coisa sem barulho, sem vandalismo, que dá mais certo, tá? Ok? Então, eu posso ir para outra página? Posso? Pode, Pro. Pode. Tá. Então, aí na outra página, tem Conquistando os Direitos, né? Aí tinha essa tabela bonita que mostra a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Aí pergunta-se, sobre qual direito trata o artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Posso ler a minha, Pro? Pode. A livre comunicação de pensamentos e opiniões é um dos direitos mais precisos do homem. Isso, que é a liberdade de comunicação de pensamentos e opiniões. Todo mundo... Eu coloquei que a livre comunicação de pensamentos e opiniões, só. Igualzinho, gente. Vocês já têm que saber, vocês já são grandes, já são crianças que já podem saber direitinho, discernir o que é certo e o que é errado. Se falar uma coisa completamente diferente, tem que arrumar. Agora, esse artigo 11 aí fala sobre a liberdade de comunicação de pensamento e opiniões, que é o certo, né? Tá? Aí,
aqui fala de organizar em grupos, né? Eu falei que aqui eu comecei a ver com vocês que são conquistas dos direitos da cidadania, mas aquilo que eu falei para vocês, tanto num plenário, como numa manifestação, como numa passeata, vendo crianças brincando num local, né? Convenção sobre os direitos da criança, tudo é um jeito de protesto e de se chegar a algum acordo quando alguma coisa não está certa, né? Então é um direito do cidadão, só que ele também tem o dever de cumprir com as suas responsabilidades, de também preservar as coisas que ele tem, preservar as coisas que o patrimônio oferece para a gente. Então é mais ou menos que isso. Por exemplo, eu vejo agora na pandemia, nós estamos numa situação meio que, de repente, de decaindo novamente, né? Que o povo esquece as coisas muito fáceis, de que ainda ninguém foi vacinado, né? Então, esse povo que sai aí à noite sem máscara, que acha que liberou geral, principalmente os jovens, os hospitais, os médicos não sabem mais o que fazer. Eu tenho uma prima, já falei para vocês, que trabalha no SUS, ela é chefe do SUS. Eu tenho 2 primos médicos, um sobrinho médico. Então, assim, eles nem comentam muito para não assustar a gente, mas eles falam, gente, agora são jovens que estão entrando no hospital. E o pior é assim, que se ele não fica doente, se ele fica só assintomático, quer dizer, não tem sintomas, ele vai passar para alguém da casa. E ele, às vezes, não está nem percebendo que ele está fazendo isso. Então, será que é difícil do povo perceber que a gente pode, sim, pode sair, pode ir, vai na casa de uma tia que sabe que ali ninguém está doente, vai na casa da avó que sabe que não está doente, aquelas pessoas que a gente tem um convívio, né? Vai almoçar pode ir até no restaurante, se a gente vê que aquele restaurante está usando todas as normas e regras, né? Não pegar ônibus, metrô na medida do possível, né? Usar só o carro, máscara, álcool gel, fazendo assim o tempo todo, né? Limpando, pronto, já ajuda. Agora, pessoal sem máscara, bebendo, conversando, beijando, ficando juntos, se abraçando. Então é assim, é querer realmente que o negócio aumente. Isso para mim, sabe o que é? Falta de cidadania. Não se preocupa com os outros, só pensam neles. Então, é assim, por mais que a lanchonete, por mais que o restaurante, por mais que o bar, por mais que a balada, que o pessoal fala, gente, ó, nós vamos fechar, eles não saem. Aí, se eles saem, eles ficam na rua. Aí, se vem um policial, ainda acham que o policial foi violento, falou alguma coisa, porque eles ficam zoando, assim, com o policial. Eu sei porque eu tenho... A minha nora é policial, ela falou que é triste querer fazer alguma coisa e o povo ficar achando, mas que exagero, etc, etc. Então, é uma coisa assim de falta de cidadania. Então, nós temos direitos e deveres, mas a gente tem que pensar também, não é só ficar reivindicando, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, o prefeito não faz isso, o governador não faz isso, mas a gente está fazendo? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Então, aí que eu falo que é a parte de que fica difícil, né? A gente querer fazer alguma coisa se tem uma parte da população que não faz. Certo? Se a gente não se juntar e fazer a coisa certa, a gente não vai conseguir acabar com essa quarentena. Então, os pais de vocês estão fazendo tudo certo, né? Vocês não estão indo à escola, eles fazem as coisas direitinho, aí de repente entra uma pessoa na casa de vocês que ficou a semana toda indo embalada. Eu vim visitar minha tia, né? Vamos dizer, um sobrinho, jovem, né? Aí vem, entra, abraça, tal. Pronto, já passou. Se estava com o vírus, já passou. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de paciência. Gente, fechando o microfone. Gente, vocês estão me vendo? Não. Eu tô no compartilha, não dá. Acho que tá dando. Mas ninguém tá conseguindo me ver? Não, deixa eu Ninguém. ver. Não. Eu não te vejo. Não. Então minha câmera travou. Pera aí, vou tentar sair e entrar de novo. Sobre o que você estava falando, eu pensei assim, não adianta você reclamar do que os outros fazem, sendo que você faz pior.
Ficar só reclamando e não ajudar na sua parte também, vamos dizer, eu vivo num condomínio, num prédio, né? Então, esse prédio é grande, né? O condomínio é grande, são 3 blocos. Então, eles fazem enfeite de Natal nos 3 blocos, tem piscina, tem churrasqueira, tem salão de jogos, tem a brinquedoteca, tem a biblioteca, no meu bloco aqui tem academia, tem uma lan house que agora eles até desativaram, porque nem precisa mais de lan house, tem o pátio. Mas é assim, se você não seguir regras, é assim, Lan você vai... House Pro. Aí se você vai por exemplo, você vai lá pedir a chave da academia. Aí você vai lá e fala, olha, eu quero ir na academia. Olha, aqui só tem tal horário. Eu não posso reclamar, por quê? Porque eles estão fazendo direito. Se eu for na academia, só eu e mais uma pessoa da família. Não pode todo mundo ficar na bicicleta, na esteira, conversando, papapá, suando ali. Então, é assim, se eu vou na academia, é com horário marcado, eu indo na academia. Se criança desce, eles já falaram que eles fecharam a brinquedoteca, já fecharam o salão de jogos, que é para a criança não ficar junto ali brincando. Então, a gente tem que seguir as coisas. Se a gente não faz a nossa parte, como é que vai ser? Aqui, por exemplo, no prédio, a gente não sabe de uma pessoa contaminada. Aqui eles vieram fazer o teste de vacina, eles foram no salão de festas e eles começaram a chamar assim, de 10 em 10 para descer para fazer o teste. Quer dizer, eles são legais aqui. É um condomínio que assim, está sempre pensando no melhor. Churrasqueira, pode ser só umas 8, 10 pessoas. E longe, e eles ficam toda hora fiscalizando. Eu aqui da minha janela, eu fico olhando também. Piscina, mais para criançada também, não pode ficar aglomerado. Então, assim, quando tem 4, 5 crianças, eles já começam a falar que já não pode ir muito lá para não ficar aglomerado. Tem lá a quadra, a mesma coisa, vai uma molecada lá, se vê que eles têm aula online também, daqui a pouco eles descem e vão lá na quadra. Você fica vendo aqui 3, 4, então tá todo mundo seguindo direitinho. Se não, como é que faz? A Maluzinha fica aqui comigo, ela faz assim, vovó, eu vou descer. Eu falo, peraí, deixa eu ver. Aí eu começo a ver, falei, tudo bem, você dá uma descida, se você vê que não pode ficar, e de máscara. Máscara, aí ela sobe, lava. Quando ela chega, eu falo assim, tira a máscara, vai lavar a mão. Passa álcool. Você não quer já tomar banho? Então, assim, a gente faz a parte. Então, eu acho que isso é cidadania, é você pensar no outro. Se você não pensa, não tem como, né? Bom, aqui nós vamos, de novo, aqui, olha, vem a luta pelo direito do voto no Brasil. Nós vamos ter votações no domingo, que é o segundo turno, então isso chama-se direito de votar. Mas para isso acontecer demorou muito. Então no Brasil também ocorreram diversas lutas por cidadania ao longo do tempo. Uma dessas lutas foi pela mudança no sistema de votação durante os anos de 1920. Meu pai vai ter que ficar no quartel dele lá no domingo, esperando. Então, são direitos e deveres, né? Mesmo que ele trabalhe no bombeiro, não seja nem na polícia, ele ainda tem que ficar lá, porque nesses dias, há um tempo atrás, já aconteceu muita coisa, né, tal, dia de eleição, daí eles têm que ficar lá preparados para qualquer coisa. Ele tá meio que no resgate, caso aconteça alguma coisa. Pois é. Então, nessa época, o voto era aberto. Como era aberto? Era assim, tinha uma sala, nessa sala tinha lá atrás, assim, os fazendeiros que estavam, 1900 e pouco, os fazendeiros que estavam para serem eleitos, né, os que estavam participando dessa votação, né, e aí ficava alguém que tomava conta ali da sala, a pessoa entrava em pé lá na frente, alguém perguntava assim, quem que você está elegendo hoje? Quem que você elege? Era voto aberto, a pessoa precisava falar alto. E ai de quem se não votasse no fazendeiro, vamos dizer, o empregado daquela fazenda, se ele não gostasse do dono da fazenda, ele era obrigado a votar, senão ele era mandado embora. Porque o voto era aberto, o cara ficava sabendo, né, o que estava participando lá das eleições, né,
Ele ficava ali olhando para o peão, para o empregado e quase que matando ele com o olhar, né? Que ele é obrigado a votar nele. Aí que depois que passou esse tempo, aí o voto começou a ser secreto, tá? Então, nessa época, o voto era aberto, isto é, o eleitor deveria declarar publicamente o candidato escolhido. Então, ficavam os candidatos lá atrás e vinha o pessoal, amigo, né? Amigo, porque mulher não votava, gente que não tinha dinheiro não votava, era uma coisa horrível. Então, eram só algumas pessoas. E esses alguns que iam votar, eles deviam amizade, né? Mesmo que não gostasse da pessoa, que devesse para essa pessoa, ela tinha que votar, porque a pessoa via em quem ele estava votando ali. Desse modo, os eleitores sofriam pressão dos detentores de poder e muitas vezes eram obrigados a votar nos candidatos indicados por esses poderosos. Então, não tinha como fugir. Então, as pessoas votavam errado, né? Então, observe a charge. Charge, vocês sabem que é aquele desenho que ele, através de um desenho meio de humor, ele faz uma crítica severa ao governo, né? Então, aqui, olha, as próximas eleições, eles falavam que a eleição era a eleição de cabresto. Cabresto é essa parte que fica assim na frente do cavalo, evitando que ele olhe de lado, porque como ele tem o cavalo, ele tem o olho periférico, ele tem o olho dos lados, né? Então, o cavalo, se ele desvia o olhar, ele pode sair do caminho dele. Então, ele usa aquele cabresto, assim, aqui do lado, né? Para fazer com que ele olhe só para frente. Então, eles faziam essas charges como querendo dizer que o o eleitor era igual um cavalo, né? Tinha que votar na pessoa que estava na frente dele, era obrigado a votar. Então, chamava-se voto de cabresto, justamente por causa dessa parte que tem até hoje o cavalo, né? Que ele tem as rédeas, que são seguras aqui no focinhão dele, passa pela boca, e ele tem aquela partezinha assim na frente que esconde um pouco o olho, porque ele tem uma visão periférica, né? Ele tem uma visão meio de lado. Então, eles faziam em sentido humorístico, né? Um humor negro, né? De que o povo era como se tivesse um cabresto na cabeça que tinha que votar só naquele que era mandado. Então, quem são as personagens representados na charge? Lá, Pode. os personagens são a soberana, o político e o eleitor. A soberana aqui, no caso, é o governo, né? É o que manda. Aqui é o político, ó. O que ele está fazendo? Ele leva todo mundo amarrado nele. Fala, olha, se você não votar em mim, já sabe, eu vou mandar você embora da minha fazenda. Porque, na realidade, naquela época, quem eram os candidatos eram sempre aqueles donos de fazenda que possuíam muito dinheiro. Então, eles obrigavam os empregados a votarem neles. E era voto aberto, todo mundo ouvia o voto, não era voto escrito, não era secreto. Então, acontecia isso, tá? Então, representados era a soberania, o político e o eleitor. Ok? Aí, como o eleitor foi representado, como ele está ligado ao político? O eleitor foi representado como? Como um cavalo. Isso. O eleitor foi representado como um animal, no caso, um burro aqui, né? É um burrinho, né? Que a gente vê pela orelhinha. E que está ligado ao político por uma corda, ou seja, eles eram presos emocionalmente, né? O político não chegava a fazer isso, na verdade, né? Amarrar o cara. Mas isso é um tipo de um símbolo mostrando que a pessoa vivia amarrada àquele candidato,
Ele tinha que votar naquele Funcionário, candidato. funcionário quando ia votar, o funcionário do político, por exemplo, É. ele devia tomar um olhar assim do político que nem um olhar de mãe quando a gente faz coisa errada. Nossa, e era assim, era numa sala, entrava e ficava ali todo mundo ouvindo. Então ainda tinha testemunhas. Isso que é o pior, né? Aí diz assim: observe o título da charge, sabendo que cabresto significa correia fixada na cabeça dos animais, utilizada para controlá-los. Então, essa correia que eles até hoje, né, cavalo que é para se montar em um cavalo ou para levar numa charrete e tal, ele tem que ter esse comando. E geralmente quem é cavalo de corrida, essas coisas, ou cavalo de seguir por uma pista, tal, ou que leva a pessoa a algum lugar, eles costumam nessa correia a pôr tipo de uma talinha assim, que o cavalo não fica olhando muito para os lados para ele não desviar do caminho, para não derrubar a pessoa, certo? Então aí, vamos ver aqui. Espera-se que os alunos relacionem o título da charge e a forma como o eleitor foi representado, um animal com cabresto, a situação de controle vivida pelos eleitores nas eleições. Então, vocês podem pôr que é a mesma situação de controle, que eram controlados, né? Então, era uma situação de controle que eram controlados pelo político, pelo candidato. Tá? Oi. Não, nada. Nada? Deu já para copiar? Para colocar? Sim? Eu coloquei que é a mesma situação de controle controlada pelo político. Certo. Certinho. Tá? Então, aí, na década de 1920, foram criadas diversas associações que criticavam o voto aberto e o voto de cabresto. Alguns jornais também defendiam mudanças no sistema de votação. Então, leia o texto: mudanças no voto. Em 1922, a Folha da Noite denunciava fraude, que significa enganação. Tudo que é fraude é que está enganando o povo, tá? Então, em 1922, a Folha da Noite denunciava a fraude eleitoral, afirmando que as eleições são fraudulentas. Acho que até hoje, né, existe isso. Daí a necessidade de o voto ser secreto. Lá naquela época mais ainda, né? Em 1929, a Folha da Manhã, em artigo intitulado A Revolução Pacífica, que foi no 5 de janeiro de 1929, voltou à defesa de uma reforma eleitoral que contivesse o voto secreto e obrigatório, que é nada mais justo, né? Então, como eram as eleições em 1922, eram fraudulentas, porque o voto era aberto, então a pessoa era coagida, né, a votar naquela, porque ela tinha que falar alto, e às vezes ela não queria, mas podia se complicar, né, se ela estivesse trabalhando na fazenda desse candidato, aí o negócio piorava, né? Aí, que mudança no sistema eleitoral os jornais citados defendiam? Defendiam o voto secreto, né? E obrigatório. Então, os jornais defendiam o voto secreto e obrigatório. Certo? Ainda não, bambina. Espera só c'è un pochino, bambina. Ok, bambino.
Tudo bem? Sim. Então tá. Aí, converse com 2 adultos de sua convivência e registre suas opiniões sobre o voto obrigatório. No caso, eu. Nome, Márcia. Você é favorável ao voto obrigatório? Sim. Por quê? Porque é uma democracia, mas se não obriga, gente, as pessoas não vão votar. A preguiça do brasileiro é muito grande. Isso é a minha opinião, tá? De que o voto deve ser secreto e obrigatório, porque senão, por exemplo, nos Estados Unidos, eles conseguiram aquela massa de volume de população que votou e conseguiram tirar o Trump, porque as pessoas foram a urnas para tirar ele, porque não é obrigatório. Então a pessoa fala assim: ah, não estou gostando dos candidatos, eu não vou nem votar. Aí eu acho que aí já é. Não sei, é minha opinião, já que está perguntando, conversa com 2 adultos. Oi. A minha opinião é que o voto não seja obrigatório, um por preguiça e outro porque nessa idade que eu tô, por exemplo, eu não saberia em quem votar, simplesmente. Não, na sua idade, mas, por exemplo, na minha idade, que eu quero alguma coisa de melhor, eu acho que se a pessoa não vai votar, pode até prejudicar o candidato, que às vezes ele está querendo fazer alguma coisa boa ou continuar a fazer alguma coisa boa. Aí entra um cara, é aí que acontece o negócio, entra um cara. Por isso que os Estados Unidos, todo mundo foi dessa vez às urnas, que era para tirar o Trump, porque aí um monte de gente não foi, aí depois não pode nem falar assim, nossa, a gente poderia ter ido porque aí o outro ganharia, que no caso era a Hillary Clinton, né? Ela perdeu. Então, quem sabe os Estados Unidos estaria com uma pessoa assim, desse jeito, não estaria com essa parte econômica desse jeito, com a falta de habilidade que ele tem de conversar com a Rússia, com os chineses, com os europeus, que ele se acha maioral, e etc, etc, etc. Então, às vezes, você não indo votar, você fala, puxa, poderia ter ido, poderia ter ajudado tal candidato, agora entrou essa porcaria. Entenderam? Então, é assim. Então, quando não se obriga, a pessoa vai ficando assim, cada vez mais. Só vai aquela mesmo que tem muita vontade, muita. Então, eu acho assim: o povo ainda não adquiriu aquela responsabilidade de falar o voto é secreto e não é obrigatório. Acho que quando isso acontecer é porque o país realmente ele se desenvolveu, ele está num patamar legal. Mas enquanto não, um país que começa a colocar, não vou votar, não vou votar, não vou votar, porque não me interessa nenhum nem outro, aí entra porcaria, né? Aí não adianta reclamar, porque você não votou e você não ajudou. Então, ou então a pessoa ela é tão ausente que ela faz assim, o país está uma porcaria, mas graças a Deus não fui eu que ajudei. Não é bem assim que se fala. Você tem que ajudar sim, você tem que ajudar. Errou, na outra eleição você vai lá e acerta. Gente, eu não consigo anular voto ou justificar o meu voto. Assim, falar, não quero votar, vou justificar. Vamos dizer, eu estou lá em Atibaia, eu estou lá em outro lugar. Eu não consigo fazer isso. Eu não sei, acho que eu sou uma cidadã bem assim, que eu gosto de cumprir minhas coisas. Errando ou acertando, não interessa. Você foi lá, você fez sua parte. Então, por isso que eu estou falando tudo isso, certo? Aí o nome de mais outra pessoa. Depois, se vocês quiserem perguntar para mais alguém, ok? Então, eu vou, gente, olha, fechando agora, porque eu estou vendo aqui que já são 4h10, senão vai encostar com a aula de ciências de vocês, não é isso? É às 4h30, né? Então, olha, já sabem, hoje eu vou mandar para vocês mais tarde, já não tem mais lição, que é para vocês terem tempo de estudar e tirar as dúvidas quando vocês quiserem. Então, é assim, eu vou mandar já as páginas. Então, é bom já ir estudando antes, não acumular, né? Porque eu vou dar um tempo para fazer a prova e depois eu vou fechar lá no site. Então, se gente entrar atrasado,
demorar muito, quiser pesquisar em livro, quer ser espertinho e tal, vai demorar para fazer a prova. Eu vou dar um tempo de hora que eu abrir e hora que eu fechar a prova, tá bom? Aí o site não vai aceitar mais, tá? Então, mais tarde eu mando para vocês já as páginas direitinho de história, ok? Eu acabei de te mandar a foto das lições de casa, tá, Pro? Tá bom, já sabe, né? Uma coisa que eu já nem comento mais, vocês viram. Quem tem lição, tem aqui marcadinho Eu direitinho. também já te mandei. Então, quem não tem, tá tudo em branco, também não vai ficar com nota. Então, infelizmente, isso também chama-se cidadania escolar. Eu tenho direitos, mas eu tenho deveres também. Vocês têm direito de ter aula, né? Mas vocês têm deveres também, de entregar as coisas. Não entregou, vai ficar sem nota. Aí não adianta depois a mãe conversar, o pai conversar, porque isso eu já passei para a coordenação e já passei para a direção. Que eu vou fazer assim, não tem nota, eu não vou fechar, vai ficar nota em aberto. Já falei, nota não fechada, não dá para fazer documentação nenhuma para passar para o 6º ano. Então, é pegar ou largar, ok? Quem está com tudo em ordem, mandando as coisas,